Meu nome é Dolores, tenho 73 anos, e hoje vou contar uma história que mudou minha vida para sempre aos 52 anos. Uma história que poucos têm coragem de revelar, mas que precisa ser contada, porque talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei. Escute bem cada palavra que vou dizer, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo na sua casa neste exato momento, e você nem imagina. Era uma tarde de dezembro de 2003, o IESA. Calor estava insuportável em Goiânia, quando descobri que meu marido Antônio estava me traindo há mais de 2 anos. Mas não foi isso que me destruiu por dentro. O que me quebrou foi descobrir que a outra era minha própria irmã mais nova, Beatriz, de apenas 35 anos na época. 25 anos de casamento jogados no lixo, uma família destroçada e eu ali, aos 52, sentindo que minha vida tinha acabado. Mas o destino tinha outros planos para mim, planos que jamais imaginei que pudessem existir. Naquele dia fatídico, eu tinha voltado mais cedo do meu trabalho na farmácia porque estava com uma dor de cabeça terrível. A casa estava silenciosa demais, um silêncio que cortava a alma. Subi as escadas, pensando que Antônio estava cochilando, como sempre fazia depois do almoço. Mas quando abri a porta do nosso quarto, a cena que vi me fez sentir como se tivessem arrancado meu coração ainda batendo do peito. Lá estava ele, meu marido de 25 anos, tendo relações com minha irmã, na nossa própria cama, na cama onde criamos nossos 2 filhos, onde sonhamos juntos, onde juramos amor eterno. O grito que saiu da minha garganta não foi humano, foi o som de uma alma sendo despedaçada em 1000 pedaços. Eles se separaram rapidamente, Beatriz tentando se cobrir com o lençol que eu mesma tinha bordado no início do meu casamento, e Antônio com aquela cara de cachorro sem dono, tentando encontrar palavras que não existiam para explicar o inexplicável. Dolores, eu posso explicar, ele disse, como se houvesse explicação para tamanha traição, para tamanha destruição. Minha irmã, aquela que eu sempre protegi, que ajudei a criar depois que nossa mãe morreu, olhava para o chão como uma criminosa pega em flagrante. Naquele momento, senti minha pressão subir de uma forma que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. 25 anos de dedicação, de ser uma esposa exemplar, de abrir mão dos meus sonhos para cuidar da família, tudo jogado fora por alguns momentos de prazer entre 2 pessoas que eu mais amava no mundo. A dor era física, como se alguém estivesse espremendo meu peito com uma prensa. Saí daquele quarto cambaleando, desci as escadas segurando no corrimão para não cair e me sentei na cozinha tentando entender como minha vida tinha virado um pesadelo em questão de segundos. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da minha existência. Antônio tentou de tudo para me convencer a perdoá-lo. Chorou, implorou, disse que tinha sido um momento de fraqueza, que não significava nada. Beatriz apareceu na minha porta 3 dias depois, com os olhos inchados de tanto chorar, dizendo que tinha sido seduzida, que não sabia o que estava fazendo. Mas eu não conseguia olhar para nenhum dos 2 sem sentir uma raiva que queimava por dentro como fogo do inferno. A traição não era só física, era emocional, era familiar, era a destruição de tudo que eu acreditava sobre lealdade e amor. Meus filhos, Rodrigo de 23 anos e Fernanda de 19, ficaram divididos entre os pais. Rodrigo ficou revoltado com o pai. Disse que nunca mais queria vê-lo. Fernanda tentava ser diplomática, mas eu via nos olhos dela a desilusão, a quebra da imagem do pai herói que ela sempre teve. A família inteira ficou sabendo. Os vizinhos cochichavam quando eu passava na rua e eu me sentia como se estivesse vivendo em um filme de terror, onde eu era a protagonista de uma tragédia anunciada. Foi então que conheci Marcelo. Ele tinha 45 anos, era advogado especializado em direito de família e foi indicado por uma amiga para cuidar do meu divórcio. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos castanhos que pareciam entender dor sem que eu precisasse explicar nada. Na primeira consulta, quando comecei a contar minha história, ele me ouviu com uma atenção que eu não recebia há anos. Não havia pressa, não havia julgamento, apenas uma compreensão silenciosa que me fez sentir acolhida pela primeira vez em meses. Durante os meses do processo de divórcio, Marcelo se tornou mais que meu advogado. Ele se tornou meu confidente, meu ombro amigo, a pessoa que me devolvia a dignidade a cada conversa. Nas reuniões, ele tratava meu caso com uma dedicação que ia além do profissional.
Percebi que ele também estava passando por um divórcio difícil, que sua esposa o havia deixado por um homem mais jovem, levando os 2 filhos pequenos. Éramos 2 corações feridos tentando reconstruir nossas vidas em meio aos destroços de relacionamentos que achávamos que durariam para sempre. A primeira vez que ele me convidou para jantar foi após a audiência final do divórcio. Dolores, ele disse com aquela voz grave que me acalmava. Você merece celebrar sua liberdade. Que tal jantarmos juntos hoje? Não como advogado e cliente, mas como 2 pessoas que sobreviveram a uma tempestade. Aceitei sem hesitar, porque naquele momento percebi que havia muito tempo não me sentia desejada, não me sentia vista, como mulher. Aos 52 anos, eu estava redescobrindo que ainda existia vida depois da traição, que ainda existia possibilidade de ser feliz. O jantar foi em um restaurante pequeno e aconchegante no setor sul da cidade. Conversamos por horas sobre nossas vidas, nossos medos, nossos sonhos que tinham sido interrompidos pela dor. Marcelo me contou sobre sua solidão, sobre como era difícil recomeçar aos 45 anos, sobre como se sentia perdido sem a família que havia construído. Eu compartilhei com ele minha sensação de vazio, de ter perdido não só um marido, mas uma irmã, uma família inteira. Era como se estivéssemos em uma sessão de terapia mútua, curando nossas feridas através da compreensão e da empatia. Quando chegamos ao meu carro naquela noite, Marcelo segurou minha mão de um jeito que fazia anos que ninguém segurava. Não era só desejo, era necessidade. Era como se ele estivesse me dizendo sem palavras que eu ainda era uma mulher desejável, que eu ainda tinha valor. Dolores, ele sussurrou. Posso ser sincero com você? Balancei a cabeça que sim, sentindo meu coração acelerar de uma forma que já tinha esquecido que era possível. Desde o primeiro dia que você entrou no meu escritório, eu senti algo diferente. Não era só compaixão pela sua situação. Era atração. Era vontade de proteger você, de mostrar que nem todos os homens são como seu ex-marido. Naquelas palavras, senti uma emoção que havia morrido dentro de mim ressuscitar como um milagre. Aos 52 anos, depois de me sentir rejeitada, traída, humilhada, alguém estava me dizendo que eu era desejável. Marcelo se aproximou devagar, com o cuidado de quem não quer assustar um pássaro ferido, e me beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas, cheio de possibilidades que eu achava que não existiam mais para mim. Quando nos separamos, ele olhou nos meus olhos e disse: Você não precisa decidir nada agora, mas quero que saiba que estou aqui, que você não está sozinha nessa jornada. Nos meses seguintes, Marcelo se tornou minha tábua de salvação em um mar de solidão e dor. Ele aparecia na farmácia no fim do expediente, me levava para jantar, para o cinema, para caminhadas no parque. Pela primeira vez em décadas, eu estava sendo cortejada, estava sendo tratada como uma rainha. Ele trazia flores, não rosas vermelhas clichês, mas girassóis, porque disse que eu irradiava a mesma energia luminosa que elas. Levava-me para lugares que Antônio nunca teve interesse: exposições de arte, peças de teatro, concertos de música clássica. Mas o que mais me impressionava em Marcelo era sua paciência com minha dor. Havia noites que eu acordava chorando, lembrando da traição, sentindo a humilhação queimar dentro do peito como ácido. Ele me segurava, deixava eu chorar até não ter mais lágrimas, e depois conversava comigo até o sol nascer. A dor vai passar, Dolores, ele dizia, mas você precisa permitir que ela saia de você. Não guarde esse veneno dentro do coração, porque ele vai te matar por dentro. Foram 6 meses de namoro casto, de reconstrução emocional, até que uma noite na casa dele, tudo mudou. Estávamos assistindo um filme quando uma tempestade terrível começou lá fora. Os trovões eram tão altos que pareciam que iam quebrar as janelas, e eu, que sempre tive pavor de tempestades, me encolhi no sofá como uma criança assustada. Marcelo me puxou para seus braços, me cobrindo com uma manta, sussurrando palavras tranquilizadoras no meu ouvido. Foi então que senti seu perfume, aquele cheiro masculino que me deixava tonta, misturado com o calor do seu corpo contra o meu. Quando olhei para cima e encontrei seus olhos, vi ali um desejo que espelhava o meu próprio. Não precisamos de palavras. Ele inclinou o rosto e me beijou, mas dessa vez não foi um beijo suave e cuidadoso. Foi um beijo faminto, cheio de meses de contenção,
de desejo acumulado, de necessidade mútua de conexão física e emocional. Suas mãos começaram a explorar meu corpo com uma reverência que me fez sentir como uma deusa. Fazia tanto tempo que alguém me tocava com desejo real, não apenas por obrigação matrimonial. Marcelo desabotoou minha blusa devagar, beijando cada pedaço de pele que ia revelando, sussurrando o quanto eu era linda, o quanto me desejava. Aos 52 anos, eu estava redescobrindo meu próprio corpo através dos olhos e das mãos de um homem que me via como uma obra de arte. Quando fizemos amor pela primeira vez, foi como se o mundo tivesse parado para assistir nossa união. Marcelo foi cuidadoso, atento a cada reação minha, certificando-se de que eu estava confortável, de que estava sentindo prazer. Era completamente diferente da rotina mecânica que tinha com Antônio nos últimos anos do nosso casamento. Com Marcelo, cada toque era uma descoberta, cada gemido era uma sinfonia, cada movimento era uma dança sagrada entre dois corações feridos que estavam se curando através do amor físico. Depois, deitados na cama, suados e satisfeitos, ele me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Dolores, disse ele passando os dedos pelos meus cabelos. Eu nunca senti por nenhuma mulher o que sinto por você. Não é só desejo, é adoração. Você me salvou tanto quanto eu salvei você. Naquele momento, senti que finalmente estava completa novamente, que a traição do meu ex-marido havia sido necessária para me levar até ali, até aquele homem que me amava de verdade. Nosso relacionamento se intensificou rapidamente. Marcelo queria me apresentar para todos os amigos. Dizia com orgulho que havia encontrado a mulher da sua vida. Compramos roupas juntos, ele opinava sobre meus cortes de cabelo, me incentivava a usar cores mais vibrantes, dizia que eu tinha se escondido atrás de roupas discretas por tempo demais. Você é uma mulher deslumbrante, Dolores. Para de se esconder. O mundo precisa ver sua beleza. Mas foi quando ele me levou para conhecer sua casa, na praia, em Pirenópolis, que nossa relação tomou um rumo que eu jamais imaginei. A casa era linda, isolada, com uma vista espetacular do lago. Passamos o fim de semana fazendo amor, cozinhando juntos, conversando sobre nossos planos futuros. Marcelo falava em casamento, em construir uma nova família, em me dar tudo o que eu merecia e nunca havia recebido. Na última noite, estávamos na varanda tomando vinho, quando ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Dolores, você confia em mim? Respondi que sim sem hesitar, porque realmente confiava. Ele havia me provado ser um homem íntegro, carinhoso, apaixonado. Então eu preciso te contar algo sobre mim, sobre meus desejos, sobre o que me excita de verdade. Você pode achar estranho, pode se assustar, mas preciso ser honesto porque te amo demais para mentir. Meu coração começou a acelerar, mas não de medo. Era expectativa, curiosidade sobre o que aquele homem maravilhoso poderia ter de tão secreto para me contar. Marcelo bebeu mais um gole de vinho, olhou para o lago por alguns segundos e então se virou para mim com uma intensidade no olhar que me fez sentir como se estivesse prestes a descobrir um tesouro escondido. Dolores, começou Marcelo, sua voz tremulando levemente. Durante meu casamento, descobri algumas coisas sobre mim mesmo que nunca tive coragem de explorar. Minha ex-esposa era muito conservadora, muito fechada para qualquer coisa que saísse do tradicional. Mas eu sempre tive fantasias, desejos que envolviam compartilhar. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Eu não disse nada, apenas segurei sua mão, encorajando-o a continuar. Eu tenho vontade de ver a mulher que amo sendo admirada por outro homem, de participar dessa admiração, de criar uma conexão que vai além do que duas pessoas podem oferecer uma à outra. Minha mente começou a processar o que ele estava dizendo. Não era exatamente choque o que eu sentia, mas sim uma curiosidade intensa. Aos 52 anos, depois de uma vida inteira de sexo rotineiro e previsível com Antônio, a ideia de algo diferente, de algo intenso e proibido, despertava em mim sensações que eu não sabia que existiam. Continue falando, sussurrei, minha voz saindo mais rouca que o normal. Quero entender completamente o que você está me propondo. Marcelo respirou fundo e continuou. Eu tenho um amigo, Roberto, que também passou por um divórcio recente. Ele é psicólogo, tem 48 anos e há tempos. Conversamos sobre nossas solidões, nossos desejos reprimidos.
Ele sabe sobre você, sobre como você me faz feliz, e confesso que várias vezes mencionei o quanto você é linda, o quanto é sensual. Ele demonstrou interesse em te conhecer, não apenas como amigo, mas como homem que te admira através dos meus olhos. A revelação me atingiu como um raio, mas não de forma negativa. Era como se uma porta secreta tivesse se aberto na minha mente, revelando possibilidades que eu nunca soube que existiam. Durante meu casamento com Antônio, eu havia sido a esposa exemplar, fiel, dedicada, e no final fui traída da pior forma possível. Agora, um homem que me amava de verdade estava me oferecendo a chance de explorar territórios desconhecidos, de viver experiências que eu jamais imaginei possíveis. Roberto sabe que você seria o centro de tudo, continuou Marcelo, que seria sobre o seu prazer, sobre a sua descoberta. Não seria algo vulgar ou sem sentimento, seria uma celebração de você como mulher, uma forma de mostrar que você merece toda a adoração do mundo, que você é tão especial que um homem só não é suficiente para expressar sua magnificência. Tomei um gole de vinho, sentindo o líquido queimar suavemente minha garganta, dando-me coragem para responder. Marcelo, disse eu, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Depois de tudo que passei, depois de me sentir rejeitada e humilhada, você está me oferecendo a chance de me sentir não apenas desejada, mas adorada por 2 homens ao mesmo tempo? Ele assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de desejo e nervosismo. Então me fale mais sobre Roberto. Quero saber tudo sobre ele, antes de tomar qualquer decisão. Marcelo sorriu, claramente aliviado pela minha receptividade. Roberto tem 1,83 metros, cabelos castanhos com fios grisalhos, olhos azuis penetrantes. É um homem elegante, culto, que entende profundamente a mente humana. Quando soube da sua história, ficou impressionado com sua força, com sua capacidade de recomeçar. Ele disse que mulheres como você são raras, que combinam experiência com sensualidade, dor superada com sabedoria adquirida. A descrição de Roberto despertou minha curiosidade ainda mais. E fisicamente? Perguntei, sentindo uma ousadia que não sabia que possuía. Como ele é, em outros aspectos? Marcelo riu baixinho, claramente percebendo que eu estava realmente interessada na proposta. Roberto é bem dotado, Dolores. E, mais importante, ele é um homem que sabe como tratar uma mulher, que entende que o prazer feminino não é apenas físico, mas emocional e psicológico. Passamos o resto da noite conversando sobre possibilidades, sobre limites, sobre como seria esse encontro se eu decidisse aceitar. Marcelo me garantiu que seria em um ambiente seguro, na casa dele, que nada aconteceria sem meu consentimento explícito, que eu teria controle total da situação. Você seria a rainha da noite, Dolores. 2 homens dedicados exclusivamente ao seu prazer, à sua realização. No caminho de volta para Goiânia no domingo, minha mente fervilhava com pensamentos e imagens. Eu, Dolores, aos 52 anos, sendo desejada por 2 homens ao mesmo tempo. Era como se estivesse saindo de um filme em preto e branco para um mundo technicolor. A mulher traída, humilhada, que se achava acabada, estava sendo convidada para viver a fantasia mais ousada da sua vida. Durante a semana seguinte, não consegui pensar em outra coisa. No trabalho, enquanto atendia os clientes na farmácia, minha mente voava para cenários que jamais havia imaginado. À noite, sozinha na minha cama, tocava meu próprio corpo, imaginando como seria ser tocada por 4 mãos diferentes, ser beijada por 2 bocas distintas, ser o centro das atenções de 2 homens que me desejavam intensamente. Marcelo não pressionou minha decisão, mas percebi que ele estava ansioso pela minha resposta. Ele me mandava mensagens carinhosas. Durante o dia, me levava flores, me tratava como uma princesa, como se estivesse me preparando para algo grandioso. Independente da sua decisão sobre Roberto, ele me disse uma noite: "Quero que você saiba que te amo profundamente. Essa proposta não é sobre falta de satisfação com você. É sobre te dar tudo o que você merece." Foi numa quinta-feira que finalmente tomei minha decisão. Estava no banho, deixando a água quente escorrer pelo meu corpo, quando senti uma clareza absoluta. Eu havia passado 25 anos sendo a esposa perfeita para um homem que me traiu com minha própria irmã. Havia sido fiel,
dedicada, submissa aos desejos dele, e no final fui descartada como um objeto usado. Agora, um homem que me amava de verdade estava me oferecendo a chance de ser adorada, de ser o centro de um universo de prazer e desejo. Liguei para Marcelo naquele mesmo instante. Aceito, disse eu, sem rodeios. Quero conhecer Roberto. Quero viver essa experiência. Quero descobrir até onde minha feminilidade pode me levar. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos, seguido por um suspiro de alívio e prazer. Dolores, você não vai se arrepender. Vou fazer os arranjos para sábado à noite. Será uma noite que você lembrará para sempre. Agora que vocês estão me ouvindo até aqui, sinto que preciso fazer uma pausa e dizer o quanto estou feliz por compartilhar essa história com vocês. Sei que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis. Talvez traições, talvez solidão, talvez a sensação de que a vida acabou. Mas olhem para mim, aos 73 anos, contando sobre como, aos 52 anos, redescobrindo que ainda havia muito para viver, muito para sentir, muito para experimentar. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava, e com ele vieram nervos que eu não sentia desde minha primeira vez aos 17 anos. Passei o dia inteiro me preparando como se fosse me encontrar com a realeza. Fui ao salão, fiz as unhas, comprei uma lingerie preta que nunca tive coragem de usar. Um vestido azul marinho que realçava minhas curvas ainda bem conservadas. Aos 52 anos, eu estava me arrumando para o encontro mais ousado da minha vida. E cada preparativo me deixava mais excitada e mais nervosa ao mesmo tempo. Marcelo passou para me buscar às 7 da noite. Quando abriu a porta do carro para mim, vi no seu olhar uma mistura de orgulho e desejo que me fez sentir como a mulher mais poderosa do mundo. Você está deslumbrante, Dolores. Ele disse, beijando minha mão como um cavalheiro. Roberto não vai conseguir tirar os olhos de você. Durante o caminho até a casa dele, Marcelo me tranquilizou sobre qualquer nervosismo. Me lembrou que eu tinha controle total da situação, que poderia parar tudo a qualquer momento se me sentisse desconfortável. Quando chegamos à casa, Roberto já estava lá, esperando na sala com uma garrafa de vinho aberta e uma playlist suave tocando no ambiente. Meu primeiro impacto ao vê-lo foi positivo. Ele realmente era um homem atraente, com presença marcante e um sorriso que irradiava confiança e gentileza. Vestia uma camisa social azul clara que realçava seus olhos azuis, e quando se levantou para me cumprimentar, pude ver que Marcelo não havia exagerado sobre seu físico. Era alto, bem construído, com aquela elegância natural de homens maduros e bem-sucedidos. Dolores, ele disse, pegando minha mão e fazendo um gesto galante de beijá-la. Marcelo não exagerou nenhum, pouco ao descrever sua beleza. É um prazer imenso finalmente conhecê-la. Sua voz era grave, sedosa, o tipo de voz que hipnotiza e tranquiliza ao mesmo tempo. Senti um arrepio percorrer minha espinha, não de medo, mas de antecipação. Estava claro que Roberto sabia como lidar com mulheres, como fazê-las se sentirem especiais e desejadas. Começamos a noite conversando na sala, tomando vinho, conhecendo-nos melhor. Roberto me fez perguntas sobre minha vida, minha profissão, meus hobbies, demonstrando interesse genuíno em mim como pessoa, não apenas como objeto de desejo. Ele me contou sobre seu trabalho como psicólogo, sobre como lidar com traumas e recomeços havia se tornado sua especialidade. Mulheres como você, Dolores, ele disse, que passaram por traições profundas e ainda assim encontraram coragem para recomeçar, são inspiração para mim. Vocês me ensinam sobre resiliência e sobre a capacidade infinita do coração feminino de se reinventar. E se essa mensagem está tocando algo profundo no seu coração até aqui, se você sente que precisa de força para suas próprias reinvenções e recomeços, considere clicar em Valeu Demais para apoiar essa missão de continuar trazendo histórias que fortalecem e inspiram. Esse pequeno gesto nos ajuda a chegar a mais pessoas que, como você, merecem ouvir que nunca é tarde para recomeçar. Conforme a noite avançava, senti a tensão sexual no ar aumentar gradualmente. Os olhares se tornaram mais intensos. Os toques mais frequentes.
Marcelo sentou-se ao meu lado no sofá, passando o braço ao redor dos meus ombros, enquanto Roberto ocupou a poltrona em frente, suas pernas abertas numa postura masculina que demonstrava confiança e desejo controlado. A conversa fluía naturalmente, mas havia um subtexto em cada palavra, uma promessa não verbalizada pairando no ar. Foi Roberto quem tomou a iniciativa de levar a noite para outro nível. Dolores, disse ele, inclinando-se para a frente. Posso dizer? O quanto você é magnética. Desde que entrei aqui, não consigo tirar os olhos de você. Há uma sensualidade em você que transcende idade, que é pura energia feminina em seu estado mais puro. Suas palavras me fizeram corar, mas também despertaram uma confiança em mim que eu não sabia que possuía. Marcelo começou a acariciar meus cabelos, sussurrando no meu ouvido o quanto me amava, o quanto me desejava. Você é a mulher mais sensual que já conheci, murmurou. E hoje eu quero dividir essa sensualidade com alguém que possa apreciá-la tanto quanto eu aprecio. Suas palavras, combinadas com os olhares intensos de Roberto, criaram uma atmosfera de desejo que estava se tornando incontrolável. Roberto se levantou e veio até nós, ajoelhando-se na frente do sofá. Posso tocá-la, Dolores? Perguntou, suas mãos pairando perto dos meus joelhos. O pedido de consentimento, a gentileza com que ele abordava cada passo, me fez sentir respeitada e desejada ao mesmo tempo. Sim, sussurrei, minha voz trêmula de antecipação. Ele colocou suas mãos nos meus joelhos, acariciando-os suavemente por cima do tecido do vestido, seus olhos azuis fixos nos meus. A sensação de ser tocada por um homem diferente, enquanto Marcelo continuava a acariciar meus cabelos e a sussurrar palavras doces no meu ouvido, era indescritível. Era como se eu estivesse sendo adorada por dois devotos, cada um contribuindo com sua própria energia, seu próprio estilo de demonstrar desejo. Roberto subia suas mãos lentamente pelas minhas coxas, sempre perguntando com os olhos se podia continuar, sempre respeitando meu ritmo e minhas reações. Marcelo virou meu rosto para ele e me beijou profundamente, enquanto Roberto continuava suas carícias, agora subindo para minha cintura. Era uma sinfonia de sensações, cada toque amplificado pela presença do outro. Eu estava no centro de um furacão de desejo, sendo o objeto de adoração de dois homens que se complementavam perfeitamente. Marcelo com sua paixão conhecida e Roberto com sua novidade excitante. Quando Roberto começou a beijar meu pescoço, eu senti que estava perdendo o controle de uma forma deliciosa. 2 pares de lábios em mim, 4 mãos explorando meu corpo, 2 vozes sussurrando o quanto eu era desejável. Aos 52 anos, eu estava vivendo a fantasia mais intensa da minha vida, sendo tratada como uma deusa por 2 homens que pareciam existir apenas para o meu prazer. A transição da sala para o quarto aconteceu naturalmente, como se fosse uma dança coreografada. Marcelo me pegou no colo, carregando-me como uma noiva, enquanto Roberto ia à frente, acendendo velas que já estavam estrategicamente posicionadas. O quarto estava transformado em um santuário de sensualidade, com música suave, luzes baixas e o aroma de incenso criando uma atmosfera mágica. Quando Marcelo me colocou delicadamente sobre a cama, senti como se estivesse flutuando em uma nuvem de seda e desejo. O colchão afundou suavemente sob meu peso e eu me encontrei deitada entre 2 homens que me olhavam como se eu fosse a coisa mais preciosa do universo. A luz das velas dançava nas paredes, criando sombras sensuais que pareciam amplificar cada movimento, cada respiração, cada batida do meu coração acelerado. Roberto estava à minha esquerda, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que me fazia tremer por dentro, enquanto Marcelo estava à minha direita, sussurrando palavras de amor e encorajamento no meu ouvido. Você tem certeza disso, meu amor? Perguntou Marcelo, acariciando meu rosto com uma ternura que contrastava com a paixão ardente em seus olhos. Eu olhei para ele, depois para Roberto, e senti uma convicção absoluta tomar conta de mim. Tenho certeza, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Quero sentir tudo, quero viver essa experiência completamente. Roberto sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e predatório, e começou a desabotoar lentamente os botões do meu vestido.
A sensação de ser despida por 4 mãos diferentes era algo que transcendia qualquer experiência física que eu já havia tido. Cada botão desabrochado revelava mais da minha pele ao ar perfumado do quarto, e eu podia sentir os olhares masculinos percorrendo cada centímetro do meu corpo como carícias antecipadas. Marcelo beijava meu pescoço enquanto Roberto deslizava o vestido pelos meus ombros, e eu me senti como uma obra de arte sendo admirada por 2 conhecedores apaixonados. Quando finalmente fiquei apenas com a lingerie preta que havia comprado especialmente para essa noite, vi nos olhos dos 2 homens uma aprovação que me fez sentir mais poderosa do que jamais me senti na vida. "Você é perfeita", sussurrou Roberto, suas mãos traçando o contorno das minhas coxas com uma reverência quase religiosa. Marcelo murmurou sua concordância, suas mãos explorando minha cintura, meu abdômen, cada toque enviando ondas de prazer por todo o meu corpo. A partir desse momento, eu me entreguei completamente à experiência. Roberto tinha mãos firmes, mas gentis, e sabia exatamente onde tocar para despertar sensações que eu não sabia que existiam. Marcelo, que já conhecia meu corpo, parecia determinado a me mostrar novos aspectos do meu próprio prazer através da presença de Roberto. Era como se os 2 estivessem competindo para ver quem conseguia me fazer sentir mais desejada, mais amada, mais viva. Quando Roberto começou a beijar minha barriga, descendo lentamente em direção às minhas coxas, senti que estava perdendo o controle de uma forma que nunca havia experimentado. Marcelo segurava minhas mãos, entrelaçando nossos dedos, enquanto sussurrava no meu ouvido o quanto me amava, o quanto estava feliz em me ver descobrindo novos prazeres. Era uma mistura intoxicante de amor conhecido e paixão nova, de segurança emocional e aventura física. A experiência que se seguiu foi como uma sinfonia de sensações onde eu era, simultaneamente, a maestrina e a música. Roberto demonstrou ser um amante atencioso e habilidoso, que entendia que o prazer feminino era uma arte que demandava paciência e dedicação. Suas mãos e sua boca exploraram meu corpo como se estivesse lendo um mapa do prazer, encontrando pontos que eu mesma desconhecia. Marcelo, por sua vez, se dedicava à minha face e ao meu torso, criando uma cascata de sensações que me deixavam sem fôlego. Em determinado momento, quando senti que não conseguiria aguentar mais intensidade, Roberto e Marcelo trocaram de posição com uma fluidez que parecia ensaiada. Era como se eles soubessem instintivamente como maximizar meu prazer, como criar uma experiência que fosse sobre mim, para mim, comigo como centro absoluto de tudo que estava acontecendo. Cada vez que um se afastava, o outro imediatamente ocupava seu lugar, garantindo que eu nunca ficasse sem atenção, sem carinho, sem adoração. O momento culminante chegou de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Os 2 estavam me tocando simultaneamente, e eu senti uma onda de prazer tão intensa que parecia que ia me partir ao meio. Gritei de uma forma que nunca havia gritado, meu corpo se contraindo em espasmos de prazer que pareciam durar uma eternidade. Era como se 20 anos de frustração sexual estivessem sendo liberados de uma só vez, como se eu estivesse finalmente descobrindo do que meu corpo era verdadeiramente capaz. Quando finalmente consegui recuperar o fôlego, me encontrei deitada entre os 2 homens, todos nós suados e satisfeitos. Roberto acariciava meus cabelos enquanto Marcelo desenhava círculos preguiçosos na minha barriga. "Como você se sente?" perguntou Marcelo, sua voz carregada de preocupação e amor. Eu sorri, me sentindo mais completa e realizada do que jamais havia me sentido. "Me sinto renascida", respondi, e era a pura verdade. A noite ainda não havia terminado. Depois de alguns minutos descansando, Roberto sugeriu que tomássemos um banho juntos na banheira de hidromassagem que Marcelo havia preparado com sais aromáticos e pétalas de rosa. A ideia de estar nua na água quente com 2 homens me excitou novamente, e percebi que minha capacidade de sentir prazer havia se expandido exponencialmente naquela noite. Na banheira, a atmosfera era mais relaxada, mais íntima. Conversamos sobre a experiência que acabáramos de compartilhar, sobre como nos sentíamos, sobre o que significava para cada um de nós.
Roberto me disse que raramente havia encontrado uma mulher tão sensual e receptiva, que minha capacidade de me entregar completamente ao prazer havia sido inspiradora para ele. Marcelo expressou sua felicidade em ter dividido comigo essa experiência. Disse que me ver descobrindo novos aspectos da minha sexualidade havia sido um dos momentos mais intensos da sua vida. Ali na água quente, cercada por 2 homens que me adoravam, senti que havia cruzado uma linha na minha vida. Não era mais a Dolores traída e humilhada pelos 25 anos de casamento mal sucedido. Não era mais a mulher de 52 anos que achava que sua vida sexual havia acabado. Eu era uma mulher renascida, poderosa, sensual, capaz de inspirar desejo e paixão em homens que valiam a pena. Era uma transformação que ia muito além do físico. Era uma revolução na forma como eu via a mim mesma. Quando saímos da banheira, Roberto me envolveu em uma toalha macia e me secou com cuidados de quem está cuidando de algo precioso. Marcelo preparou chá para nós 3 e nos sentamos na sala, eu usando apenas a toalha, eles em roupões, conversando sobre tudo e nada como velhos amigos que haviam compartilhado algo extraordinário. Era surreal como a situação parecia natural, como se sempre tivéssemos feito parte da vida uns dos outros. Nos dias que se seguiram àquela noite transformadora, senti como se tivesse acordado de um sono profundo que durou décadas. Caminhava pelas ruas de Goiânia com uma confiança que não tinha desde minha juventude, cumprimentava os clientes na farmácia com um sorriso que irradiava uma energia completamente nova. Era como se a experiência com Marcelo e Roberto tivesse desbloqueado uma versão de mim mesma que estava adormecida há anos, esperando o momento certo para despertar. Meus filhos notaram a mudança imediatamente. Rodrigo comentou que eu parecia mais jovem, mais leve, e Fernanda disse que meus olhos brilhavam de um jeito que ela não via desde antes do divórcio. Marcelo estava radiante com minha transformação. Ele dizia que fazer amor comigo, após aquela experiência, era como estar com uma mulher completamente nova, mais ousada, mais sensual, mais conectada com sua própria feminilidade. Você descobriu sua deusa interior, Dolores, ele me disse uma manhã, enquanto tomávamos café na cama. E agora que ela despertou, não há mais como voltar a ser quem você era antes. Suas palavras me emocionaram profundamente, porque eu sabia que ele estava certo. Havia cruzado uma linha que me separava para sempre da mulher insegura e reprimida que eu fora durante meu casamento com Antônio. Roberto se tornou uma presença constante em nossas vidas, mas de uma forma natural e harmoniosa que surpreendeu a todos nós. Não era apenas sobre sexo, era sobre amizade, companheirismo, uma conexão especial entre 3 pessoas que haviam descoberto algo raro e precioso juntas. Ele vinha para jantar 2 ou 3 vezes por semana, conversávamos por horas sobre tudo e nada, e gradualmente uma nova dinâmica foi se estabelecendo entre nós. Era como se tivéssemos criado nossa própria família não convencional, baseada em amor, respeito mútuo e prazer compartilhado. A segunda experiência íntima aconteceu 3 semanas depois da primeira, e foi ainda mais intensa que a anterior. Dessa vez, eu estava mais relaxada, mais confiante, mais consciente do meu próprio poder de sedução. Usei um conjunto de lingerie vermelha que havia comprado especialmente para a ocasião, e quando vi o impacto que causou nos 2 homens, senti uma satisfação que me encheu de orgulho. Vocês 2 são meus, declarei com uma ousadia que me surpreendeu. E esta noite eu vou mostrar o quanto aprendi sobre o meu próprio prazer. E foi exatamente isso que fiz. Tomei a iniciativa de forma que nunca havia feito na vida, guiando os 2 homens através do que eu queria sentir, do que me dava prazer, de como eu queria ser tocada. Era como se tivesse me tornado a diretora da minha própria sinfonia erótica, e Roberto e Marcelo eram meus músicos talentosos, prontos para tocar qualquer melodia que eu desejasse ouvir. A experiência foi ainda mais intensa que a primeira, porque eu estava completamente presente, completamente entregue, completamente no controle. Mas foi durante nossa terceira experiência juntos que algo inesperado aconteceu. Estávamos na casa de Roberto, num fim de semana que havíamos planejado como um retiro sensual longe da cidade. A casa dele era perfeita para isso, isolada, com uma piscina aquecida,
quartos espaçosos e uma atmosfera de privacidade total. Havíamos passado o sábado na piscina, eu de biquíni, eles de sunga, brincando na água como adolescentes apaixonados, mas com a sofisticação e a intensidade de adultos maduros que sabiam exatamente o que queriam. À noite, depois de um jantar regado a muito vinho e muita conversa íntima, nos dirigimos para o quarto principal. Mas dessa vez, algo era diferente no ar. Havia uma tensão, uma expectativa que transcendia o que havíamos experimentado antes. Roberto havia mencionado durante o jantar que tinha uma surpresa para mim, algo que ele achava que eu estaria pronta para experimentar. Minha curiosidade estava no auge, e Marcelo parecia tão intrigado quanto eu sobre o que Roberto tinha em mente. Agora, meus queridos ouvintes, sei que muitos de vocês estão acompanhando essa jornada de autodescoberta comigo, e quero que saibam como é gratificante poder compartilhar essas experiências com pessoas que entendem que a vida não acaba aos 50, que não acaba após uma traição, que não acaba quando pensamos que conhecemos todos os nossos limites. Se essa história está tocando vocês de alguma forma, se está inspirando vocês a buscarem sua própria reinvenção, considerem se inscrever neste canal para continuarem acompanhando não só essa história, mas outras que mostram que nunca é tarde para recomeçar. A surpresa de Roberto era algo que eu jamais havia imaginado, nem mesmo em meus sonhos mais ousados. Ele havia convidado uma amiga sua, Marina, uma mulher de 45 anos, divorciada há 2 anos, que também estava em processo de redescoberta da própria sexualidade. Dolores, ele disse, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e excitação. Você disse que queria explorar todos os aspectos da sua feminilidade. Marina também está nessa jornada, e pensamos que talvez vocês pudessem se descobrir juntas com nossa participação. A princípio, fiquei chocada. Nunca havia sequer considerado a possibilidade de intimidade com outra mulher. Durante toda a minha vida, minha sexualidade havia sido estritamente heterossexual, focada exclusivamente em homens. Mas quando Marina entrou no quarto, percebi que havia algo nela que despertava minha curiosidade. Era uma mulher linda, com cabelos loiros ondulados, olhos verdes, expressivos, e uma sensualidade natural que irradiava confiança e mistério. Ela me cumprimentou com um beijo no rosto que durou alguns segundos a mais que o normal, e senti um arrepio que não sabia como interpretar. Dolores, disse Marina, sua voz suave e musical. Roberto me contou sobre sua jornada de autodescoberta. Também passei por uma traição devastadora. Também achei que minha vida sexual havia acabado aos 40. Mas descobri que há aspectos da feminilidade que só podemos explorar com outras mulheres, sensações e conexões que os homens, por mais talentosos que sejam, não conseguem proporcionar. Suas palavras me intrigaram profundamente, despertando uma curiosidade que eu não sabia que existia. O que aconteceu naquela noite expandiu minha compreensão sobre prazer, sobre intimidade, sobre as infinitas possibilidades do corpo humano de uma forma que jamais imaginei possível. Marina tinha uma gentileza feminina que contrastava e, ao mesmo tempo, complementava a intensidade masculina de Roberto e Marcelo. Suas mãos eram suaves como seda. Sua boca sabia exatamente onde beijar para despertar sensações completamente novas em mim. Era como se ela conhecesse segredos sobre o corpo feminino que apenas outra mulher poderia conhecer. A experiência com 4 pessoas foi uma sinfonia de sensações que desafiou todos os meus conceitos anteriores sobre sexualidade e prazer. Havia momentos em que eu estava sendo tocada por 3 pessoas, simultaneamente, cada uma focada em uma parte diferente do meu corpo, criando uma cascata de prazer que me deixava quase inconsciente de tão intensa. Marina me ensinou coisas sobre meu próprio corpo que eu não conhecia, enquanto Roberto e Marcelo observavam e participavam, criando uma dinâmica que era ao mesmo tempo íntima e espetacular. Quando finalmente chegamos ao clímax da experiência, senti que havia transcendido não apenas os limites da minha sexualidade, mas os limites da minha própria identidade. Não era mais apenas Dolores, a mulher traída que estava se redescobrindo. Eu era uma força da natureza, uma expressão pura da energia feminina em todas as suas facetas possíveis. Era heterossexual, era bissexual,
era pansexual, era simplesmente sexual no sentido mais amplo e liberador da palavra. Nos meses que se seguiram àquela experiência transformadora com Marina, Roberto e Marcelo, minha vida se tornou uma aventura constante de autodescoberta e crescimento pessoal. Eu havia quebrado todas as barreiras que me limitavam durante décadas e agora vivia cada dia como se fosse uma nova oportunidade de explorar aspectos desconhecidos da minha personalidade. Marina se tornou uma amiga íntima, quase uma irmã escolhida, com quem eu podia conversar sobre coisas que jamais havia discutido com ninguém. Ela me ensinou sobre a fluidez da sexualidade feminina, sobre como nós mulheres podemos nos conectar em níveis que transcendem as definições tradicionais de orientação sexual. Roberto continuou sendo uma presença constante e enriquecedora na minha vida. Como psicólogo, ele me ajudava a processar todas essas novas experiências de forma saudável, garantindo que eu estivesse crescendo e não apenas me perdendo em sensações. Dolores, ele me disse uma tarde, enquanto caminhávamos no parque, o que você está vivendo é um despertar espiritual através da sexualidade. Você está se reconectando com aspectos da sua essência feminina que foram reprimidos durante anos de relacionamento tradicional e limitante. Marcelo, meu amado Marcelo, estava radiante vendo minha transformação. Nosso relacionamento havia evoluído para algo que transcendia os conceitos convencionais de namoro ou casamento. Éramos parceiros de vida, cúmplices, melhores amigos e amantes apaixonados, mas também éramos exploradores juntos nessa jornada de descoberta sexual e emocional. Ele nunca demonstrou ciúmes das minhas experiências com Roberto ou Marina. Pelo contrário, se sentia orgulhoso de ter sido o catalisador dessa minha transformação. Mas a vida, como sempre, tinha outras surpresas guardadas para mim. Foi numa manhã de julho de 2004, quase um ano após minha primeira experiência com Roberto, que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Fernanda, minha filha, chorando desesperadamente do outro lado da linha. Mãe, ela soluçava. Preciso conversar com você urgentemente. Posso ir aí? Meu coração disparou de preocupação. E imediatamente disse que sim, que ela viesse imediatamente para minha casa. Quando Fernanda chegou, uma hora depois, estava com os olhos vermelhos de tanto chorar e as mãos tremendo visivelmente. Sentamos na sala e ela demorou alguns minutos para conseguir falar. Mãe, disse finalmente, descobri que João está me traindo. Encontrei mensagens no celular dele, fotos, evidências de que ele tem um caso há meses. Não sei o que fazer, não sei como lidar com isso. Meu coração se partiu vendo minha filha passar pela mesma dor que eu havia passado. Mas ao mesmo tempo, senti uma força interior que eu não tinha quando passei pela minha própria traição. Abracei Fernanda com toda a força que eu tinha, deixando ela chorar no meu colo como quando era criança. Mas dessa vez, eu não era mais a mulher destroçada que havia sido um ano antes. Eu era uma mulher que havia passado pelo fogo da dor e saído do outro lado mais forte, mais sábia, mais completa. Filha, disse eu, acariciando seus cabelos, eu sei exatamente como você está se sentindo, porque passei pela mesma coisa, mas também sei que essa dor, por mais terrível que seja agora, pode se transformar na maior oportunidade de crescimento da sua vida. Passei as próximas horas contando para Fernanda sobre minha própria jornada de reconstrução, obviamente omitindo os detalhes mais íntimos das minhas experiências sexuais, mas compartilhando os aspectos emocionais e psicológicos da minha transformação. Falei sobre como a traição do seu pai havia me forçado a redescobrir quem eu era, além do papel de esposa e mãe, sobre como havia aprendido a me valorizar novamente, sobre como havia encontrado forças que nem sabia que possuía. Mãe, disse Fernanda, com admiração crescente nos olhos, você está completamente diferente do que estava há um ano. Você está mais jovem, mais confiante, mais viva. Como conseguiu essa transformação? Sorri, sentindo uma gratidão imensa pela jornada que havia percorrido. Filha, aprendi que a traição, por mais dolorosa que seja, pode ser o empurrão que precisamos para quebrar as correntes que nos prendem a versões limitadas de nós mesmas. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para descobrir aspectos de si mesma que estavam adormecidos.
Nos dias seguintes, ajudei Fernanda a processar sua dor e a tomar as decisões necessárias sobre seu relacionamento. Ela decidiu terminar com João e eu a apoiei integralmente nessa escolha. Mas mais importante, comecei a compartilhar com ela algumas das lições que havia aprendido sobre autoestima, sobre não depender emocionalmente de outra pessoa para se sentir completa, sobre a importância de cultivar uma vida rica e interessante independentemente do status de relacionamento. Foi durante esse período de apoio à minha filha que percebi o quanto eu havia mudado não apenas como mulher, mas como mãe. Antes, eu teria chorado junto com ela, me sentido impotente, talvez até culpado João sem oferecer perspectivas construtivas. Agora, eu era uma fonte de força e sabedoria, capaz de transformar a dor dela em oportunidade de crescimento. Era como se todas as experiências que eu havia vivido no último ano tivessem me preparado para ser o tipo de mãe que Fernanda precisava naquele momento crucial da vida dela. Marcelo foi fundamental durante esse período, oferecendo perspectiva masculina sobre a situação e ajudando Fernanda a entender que nem todos os homens são infiéis, que existem pessoas íntegras e confiáveis no mundo. Roberto, com sua expertise psicológica, ofereceu algumas sessões gratuitas para ajudar Fernanda a processar o trauma da traição de forma saudável. Marina se tornou uma figura de tia carinhosa, mostrando para Fernanda que mulheres maduras podem ser independentes, sensuais e felizes. Mas foi através da dor da minha filha que eu realmente compreendi a magnitude da minha própria transformação. Estava vendo minha traição não mais como uma catástrofe que havia destruído minha vida, mas como o evento que havia me libertado para me tornar a mulher que eu realmente era. Se Antônio não tivesse me traído, eu nunca teria conhecido Marcelo. Nunca teria descoberto aspectos da minha sexualidade que me fizeram me sentir mais viva do que jamais me senti. Nunca teria desenvolvido a força interior que agora me permitia ajudar minha própria filha. Durante uma de nossas conversas noturnas, Fernanda me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você perdoa papai pelo que ele fez? Pensei por alguns momentos antes de responder, querendo ser completamente honesta. Filha, disse eu finalmente, eu não apenas perdoo seu pai, eu o agradeço. Obviamente, na época foi a pior dor que já senti na vida. Mas hoje entendo que ele me libertou de uma prisão que eu mesma havia construído. Ele me forçou a descobrir que eu podia ser muito mais do que apenas a esposa do Antônio. A resposta claramente impactou Fernanda, que passou a ver minha situação sob uma luz completamente diferente. Você está dizendo que a traição foi uma coisa boa? Perguntou ela, confusa. Não, querida, respondi. Estou dizendo que eu transformei uma coisa terrível em algo construtivo. A traição em si foi dolorosa e destrutiva. Mas minha reação a ela, minha decisão de usar essa dor como combustível para crescimento, isso sim foi positivo. Foi então que comecei a perceber que minha história poderia inspirar outras mulheres que estavam passando pela mesma situação. Comecei a frequentar grupos de apoio para mulheres divorciadas, compartilhando minha experiência e oferecendo perspectiva para aquelas que estavam nos estágios iniciais da dor da separação. Era gratificante ver como minha jornada de reconstrução podia oferecer esperança para mulheres que se sentiam acabadas, que achavam que suas vidas haviam terminado aos 40, 50, 60 anos. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo que aqueles meses de 2003 e 2004 foram o divisor de águas da minha vida. O que começou como a pior traição que uma mulher pode sofrer se transformou na maior bênção disfarçada que eu poderia ter recebido. Marcelo e eu continuamos juntos até hoje, quase 22 anos depois daquele primeiro encontro no escritório dele. Nosso relacionamento evoluiu para algo que transcende todas as definições convencionais de amor e parceria. Casamos em 2005, numa cerimônia pequena, mas emocionante, com Roberto como padrinho e Marina como madrinha, numa demonstração de como nossa família não convencional havia se solidificado ao longo dos anos. Roberto permaneceu parte integral das nossas vidas, não apenas como amigo, mas como alguém que participou da nossa jornada de crescimento de forma única e especial. Ele eventualmente encontrou sua própria parceira, uma mulher maravilhosa chamada Carla, que se integrou perfeitamente ao nosso círculo de amizades. Às vezes,
Quando olho para nossa mesa de jantar durante nossas reuniões semanais, vejo uma família que construímos baseada em amor, respeito, honestidade e a coragem de ser autênticos uns com os outros. Marina também encontrou seu caminho para a felicidade, casando-se com um homem que respeitava completamente sua natureza livre e exploradora. Ela se tornou uma das minhas amigas mais próximas, alguém com quem posso compartilhar absolutamente tudo. Juntas, começamos um grupo de apoio para mulheres que estavam passando por divórcios difíceis, oferecendo não apenas suporte emocional, mas perspectivas práticas sobre como transformar a dor em crescimento pessoal. Meus filhos, inicialmente chocados com as mudanças na minha vida, eventualmente chegaram a admirar minha coragem de recomeçar. Rodrigo, hoje com 44 anos e casado com uma mulher maravilhosa, frequentemente me diz que eu sou sua inspiração para nunca se conformar com situações que não o fazem feliz. Fernanda, que superou sua própria traição com muito mais rapidez e sabedoria do que eu superei a minha, hoje é uma mulher independente e confiante, que acredita parte de sua força ao exemplo que dei de reconstrução. A farmácia onde trabalhava por tantos anos se tornou um ponto de encontro informal para mulheres que precisavam de conselhos sobre relacionamentos e recomeços. Eu me tornei, sem planejar, uma espécie de conselheira não oficial para dezenas de mulheres que estavam passando por momentos difíceis. Era gratificante poder oferecer esperança para aquelas que achavam que suas vidas haviam acabado, mostrar através do meu próprio exemplo que existe vida abundante e rica após os 50, 60, 70 anos. O que mais me orgulha da minha jornada é ter descoberto que a sexualidade não tem prazo de validade. Marcelo e eu, mesmo aos 73 e 66 anos, respectivamente, ainda mantemos uma vida íntima, ativa e satisfatória. Obviamente, é diferente da intensidade dos primeiros anos, mas há uma intimidade profunda e uma conexão emocional que tornam cada momento juntos precioso. Aprendi que o desejo não desaparece com a idade. Ele evolui, se aprofunda, se torna mais refinado e mais conectado ao coração. Durante esses anos, mantive contato esporádico com Antônio, especialmente por causa dos nossos filhos e netos. É interessante observar como o tempo e a perspectiva mudaram meus sentimentos em relação a ele. Não há mais raiva, não há mais dor, não há mais ressentimento. Há apenas uma gratidão silenciosa pelo papel que ele desempenhou na minha transformação, mesmo que involuntariamente. Ele continua casado com Beatriz, minha ex-irmã, e pelo que sei, eles são razoavelmente felizes juntos. Eu genuinamente desejo o bem para eles, porque entendo que cada um de nós está em sua própria jornada de aprendizado. A lição mais importante que aprendi é que nunca é tarde para se reinventar. Aos 52 anos, quando achava que conhecia todos os aspectos de mim mesma, descobri camadas da minha personalidade e da minha sexualidade que nem imaginava que existiam. Descobri que podia ser corajosa, aventureira, sensual, poderosa, independente. Todas essas qualidades estavam lá, apenas esperando a oportunidade certa para se manifestar. Hoje, quando vejo mulheres da minha idade que se conformam com relacionamentos insatisfatórios ou que acreditam que suas vidas românticas e sexuais acabaram, sinto uma tristeza profunda. Há tanto potencial desperdiçado, tanta vida não vivida, tantas experiências não exploradas. A sociedade nos ensina que mulheres maduras devem ser invisíveis, assexuadas, conformadas. Mas eu sou a prova viva de que isso é uma mentira cruel e limitante. Se essa história tocou você de alguma forma, se despertou algo dentro do seu coração que estava adormecido, quero que saiba que nunca é tarde para acordar. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos, ainda há tempo para descobrir aspectos de si mesma que você nem sabe que existem. Ainda há tempo para encontrar amor verdadeiro, para explorar sua sexualidade, para se reinventar completamente. Para aqueles que estão me ouvindo e que passaram por traições, quero que saibam que entendo completamente a dor que vocês estão sentindo. É uma dor que corta a alma, que faz questionar tudo em que acreditávamos sobre amor, confiança, família.
Mas também quero que saibam que essa dor pode ser transformada na maior força motriz para o crescimento pessoal que vocês jamais experimentaram. Não estou sugerindo que todos devam seguir exatamente o mesmo caminho que eu segui. Cada pessoa tem sua própria jornada, seus próprios limites, seus próprios desejos. Mas estou sugerindo que não se conformem com menos do que merecem, que não aceitem que a vida acabou porque um relacionamento acabou, que não permitam que a idade se torne uma desculpa para parar de crescer e explorar. E se você chegou até aqui nessa história, se sentiu uma conexão com essa jornada de reconstrução e descoberta, considere apoiar esse canal clicando em Valeu demais. Sua energia e apoio nos ajudam a continuar compartilhando histórias que podem transformar vidas, que podem dar esperança para quem perdeu a esperança, que podem mostrar que a vida sempre oferece segundas chances para aqueles que têm coragem de aceitá-las. Agradeço de coração por terem me ouvido compartilhar essa história tão íntima e pessoal. Espero que ela tenha tocado vocês da mesma forma que me tocou viver cada momento dela. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes, mais resilientes e mais capazes do que imaginam. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Se vocês gostaram dessa história e querem ouvir mais relatos de transformação e superação, se inscrevam neste canal. Também adoraria ouvir as histórias de vocês nos comentários. De onde vocês são? Que tipo de histórias mais gostam de ouvir? Vocês já passaram por situações de recomeço na vida? Compartilhem comigo, porque cada história é única e preciosa, e juntos criamos uma rede de apoio e inspiração que pode transformar muitas vidas. O que vocês aprenderam com essa história? Como ela tocou o coração de vocês? Deixem seus comentários, suas reflexões, suas próprias experiências. Vamos criar uma comunidade onde todos se sintam acolhidos para compartilhar suas jornadas de crescimento e superação. Até a próxima história, meus queridos. E lembrem-se, a vida sempre tem mais capítulos para serem escritos.